Olá a todas, olá a todos. Este é o Filosofia para Dar Sentido. Meu nome é Michael Gonçalves da Silva e convido você a refletir sobre o corpo. Vem comigo que vai dar sentido. Bom, esse é um tema diferente. Pensar sobre o corpo é um tema diferente, talvez um tema bastante curioso e relevante, porque pensar a qualidade, a história do que foi o pensamento filosófico a respeito do corpo pode iluminar uma série de questões para que a gente entenda o significado dessa parte da nossa existência. É difícil a gente considerar que o corpo seja objeto de filosofia, seja tema da filosofia, mas ele é, e historicamente. Então a gente vai passar um pouco por uma história dos pensadores e o que eles diziam a respeito do corpo, para a gente tentar concluir alguma coisa a respeito dessa história, dessa ideia, ou dessas muitas ideias sobre este bastante maltratado corpo. Porque em poucos momentos da história da filosofia o corpo foi considerado como algo importante, necessário, valioso e a ponto assim de ocupar um lugar central. Até hoje a gente tem bastante gente desconfiada do papel do corpo na vida das pessoas. Então vamos pensar um pouquinho e eu queria começar com a história da antiguidade, com pensadores que eu acredito já estamos até ficando habituados. Você que está acompanhando o canal, acho que já ouviu falar algumas vezes. E não é à toa, é porque são clássicos mesmo, são pessoas que valem a opinião e que a gente considera, precisa considerar. Então a gente vai falar de Platão, de Aristóteles, a gente vai passar por Descartes, a gente vai passar por Santo Agostinho, a gente vai falar rapidamente aqui do Darwin, Schopenhauer, Nietzsche. Vários são os pensadores que vão aparecer aqui nesse capítulo, ok? Então vai ser uma historinha, vamos ver o que acontece. Então vamos começar com Platão, né? Que semana passada a gente falou do mito da caverna, isso ajuda a gente a introduzir um pouco o tema. E o Platão, ele, se você entendeu ou se você acompanha o pensamento dele, você vai reconhecer que o Platão privilegia o pensamento em relação ao corpo. O intelecto é sempre mais nobre e produz atividades mais nobres do que o corpo. Então, aquelas pessoas destinadas a atividades intelectuais teriam, na visão do Platão, lugar mais elevado, mais importante na sociedade do que aquelas que fazem trabalhos braçais, físicos, justificando, de certo modo, a aristocracia da época, a ideia de que algumas pessoas que eram aristocratas, os melhores da sociedade, os bem-nascidos, que essas pessoas deveriam sim ter direito ao ócio produtivo, criativo, deveriam ocupar o espaço central da sociedade e discutir, debater os grandes temas da sociedade, e o trabalho físico deveria ser deixado para outras pessoas que tinham mais aptidão física, mais aptidão nesse sentido. É óbvio que na sociedade grega o corpo tem um lugar de valor, né? O trabalho do corpo, o cuidado com o corpo, ele tem um lugar importante, porque a sociedade grega tem vários espaços nos quais o corpo é valorizado em primeiro lugar. Mas na visão platônica, o corpo ele é um problema, ele é uma questão a ser superada, no sentido de que ele atrapalha a nossa concepção, a nossa percepção das ideias que são de uma ordem diferente da corpórea. E esse pensamento ele é fundamental não só para a época do Platão, mas ele vai influenciar profundamente o pensamento cristão, o pensamento medieval, o pensamento moderno. Então, assim, a ideia de que o corpo não é a parte central do ser humano ou a coisa central no ser humano é muito antiga, remonta a Platão, como se o interior, a alma ou algo que é transcendente, né, no sentido de que perpassa esse corpo humano, que ultrapassa esse corpo humano, é superior. Na visão platônica, por exemplo, a alma é imortal, enquanto o corpo é mortal. É uma visão que supõe uma supervalorização da razão, da racionalidade, do intelecto, do trabalho intelectual
e desvaloriza a operação corpórea sensível. Então, na visão platônica, o mundo das ideias é sempre mais importante, é sempre superior à atividade do corpo. Curioso, né? E é curioso que as ideias moldam o corpo, moldam o mundo sensível, moldam a corporeidade. É curioso que começa lá no Platão, mais de 2.300 anos atrás, a idealização do corpo, a formatação do corpo a partir das ideias e não da realidade concreta. Curioso, né? Que a gente até hoje fale muito de um corpo idealizado, um corpo perfeito, malhado, um corpo saudável, né? Mas que não pense que essa história é tão antiga mesmo, e Platão tem o seu quinhão nessa história, ok? Agora vamos falar de Aristóteles, um pensador que era discípulo de Platão, mas que não seguiu completamente as ideias de Platão. Acho curioso isso. E ele tem uma tese que é a tese do ilemorfismo, ou seja, a ideia de que corpo e alma são complementares, como matéria e forma, como se toda a existência espiritual, intelectual, ela fosse completamente dependente da existência de um corpo. Não é possível pensar, não é possível interagir com a realidade sem corpo. E não é possível conhecer sem o corpo. Não há conhecimento que não tenha passado pelos sentidos, afirma Aristóteles no seu livro A Metafísica. Então é curioso perceber aqui que ele valoriza o corpo, diferente do seu mestre que desvalorizava o corpo. Então ele mesmo tem uma concepção pedagógica, uma concepção de educação dos jovens e das pessoas da sociedade que passa pelo cuidado do corpo, a importância de cuidar bem do corpo, a importância de fazer exercícios, de ter boa alimentação, buscar manter a saúde. É bem interessante isso e é curioso perceber que a visão do Aristóteles e a visão platônica, ambas vão ajudar a constituir boa parte do que se pensa sobre o corpo, que em certa medida ambos concordam que o corpo é uma entidade diferente da alma, diferente da espiritualidade, né? Se ambos têm visões diferentes sobre o modo de composição dessa totalidade, né, ao menos eles concordam que são coisas diversas, são coisas separadas, mas no caso que se unem de alguma forma e interagem. Aristóteles tem uma teoria muito interessante da alma, e ele vai vasculhando a alma e como ela funciona nos diversos seres vivos, e ele acaba criando uma tese de que existe uma alma vegetativa, uma alma anímica ou de movimento, que é dos animais, e uma alma racional, que é do ser humano. E é curioso que isso vai impactar profundamente no pensamento do século XVII, no pensamento moderno, e até hoje a gente utiliza termos como a pessoa que está em estado vegetativo, por exemplo. Se o seu mestre entendia que era necessário superar o corpo, Aristóteles, ele considera que o corpo é uma fonte importante do conhecimento, porque é aquilo que permite você fazer o encontro com a realidade e ter o acesso à realidade, mas também ele vai depois para o caminho da abstração e da importância da reflexão, da racionalização, o que não diminui a qualidade do corpo, o que é bem curioso para a época, o que é bem interessante para a gente perceber um debate, perceber que não há consenso. E às vezes na filosofia é assim mesmo, nem sempre os filósofos concordam um com o outro, e é isso que faz a riqueza da filosofia e aumentando cada vez mais a cada geração de pensadores. Vamos ver o próximo então. Bom, chegou a vez da gente falar de um pensador medieval. Não é bem medieval porque ele não nasceu durante o período medieval, mas influencia profundamente tudo que vai ser referente ao mundo medieval, que é Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, né? O pensador cristão. É importante considerar que ele tem
uma herança platônica, neoplatônica, na verdade, e que, de certo modo, já desvalorizava o corpo, o lugar do corpo, a função do corpo. O espírito seria algo mais importante. E na sua jornada filosófica é bem importante o espaço que ele dedica ao encontro com a interioridade, a tentativa de preencher um espaço, preencher um vazio que ele sentia desde muito tempo. E é interessante observar que ele assume a teoria cristã e considera uma certa teologia do pecado, de que o corpo é instrumento do pecado e que o corpo é onde reside ou é aquilo que move ao pecado, que move ao que há de ruim do ser humano. Então é preciso minimizar a potência do corpo e aumentar a potência da alma, aumentar a potência do espírito, numa espécie de movimento de ascese, né? Ou seja, de exercício espiritual para se tornar uma pessoa melhor. É importante o lugar da graça nisso tudo. Algumas pessoas terão a graça como aliadas, né? Como uma aliada importante, mas é um esforço muito íntimo, muito pessoal, que supostamente todo mundo deveria fazer, porque a recompensa é muito grande, a recompensa é a vida, a recompensa é total, né? Então, a compreensão agostiniana do corpo, em certa medida, também é de desvalorização e de repressão da ação do corpo, de diminuir a potência, de diminuir os acessos, de diminuir a compreensão da liberdade desse corpo, porque a mente ela tem que dominar esse corpo. Isso é profundamente importante para o pensamento do século XVII, que vem logo mais. Se por um lado o corpo é desvalorizado em algumas teorias, algumas filosofias, é também verdadeiro dizer que para a filosofia cristã o corpo é sagrado, né? Para o pensamento cristão o corpo é sagrado e não deve ser violado, e não é tudo que lhe é permitido. Durante o período da Renascença surgiram pensadores que viam o corpo de outro modo, que viam uma espécie de corpo dessacralizado. Alguns deles se manifestaram muito mais no campo da arte, mas a gente tem pessoas importantes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giordano Bruno, que entendiam a necessidade de estudar o corpo, né? De estudar, de compreender melhor o corpo, de fazer exercícios de anatomia, como a gente vê no trabalho do Rembrandt, e que ajudam a gente a compreender até hoje. É impactante, é importante, foi um passo interessante na história da medicina, na história da compreensão do corpo, e parte disso tem a ver com o efeito da dessacralização do corpo e de um certo culto, de um certo hedonismo, uma busca pelo prazer e de exploração do corpo que aconteceu durante o período da Renascença e que invade o período moderno, mas com certas ressalvas, porque a modernidade também tem um pouco de herança de uma cultura mais ou menos valorizadora ou supervalorizadora da racionalidade, da espiritualidade, do espírito, da cultura. Em contrapartida, as atividades do corpo, que por mais que elas aconteçam, elas têm que ser do âmbito privado, elas têm que ser muito restritas. Não vamos pensar ali que no século XVII e XVIII o que impera na Europa é uma cultura de recatamento. Não é bem isso. Mas, por outro lado, não é interessante para as pessoas saírem divulgando de modo aberto a sua, entre aspas, né? Vou pôr entre aspas porque não sei se é o termo que as pessoas usariam, mas a sua concupiscência, né? A sua atividade que deveria ser privada, absolutamente privada. Então, se o corpo ele começa a ganhar algumas liberdades, essas liberdades ainda são do âmbito privado, não são do âmbito público e não são exteriorizadas. Elas são atividades que ficam mais restritas ainda. Apesar de na arte você ter o corpo nu, apesar de você ver muito mais essa expressividade,
Não é que as cidades, né, europeias viraram centros de completo hedonismo, não é bem assim. Havia uma certa exploração, havia uma certa curiosidade, alguns lugares não tinham esse ímpeto, esse desenvolvimento, essa teoria, né? Então a gente precisa considerar com cuidado, né? Mas durante a Renascença há um dado bem interessante. E na sequência, a gente sabe que tem aqui também o pensamento de Descartes, que é bem interessante. Há outros tantos, mas vamos focar nele porque ele faz uma distinção muito clara de mente e corpo, quando ele chama a mente de res cogitans, coisa pensante, e o corpo de res extensa, uma coisa material, uma coisa que ocupa espaço, que se estende pelo espaço, né? O corpo deveria ser dominado pela mente. Nesse caso, uma mente que é pura racionalidade, que é o cogito ergo sum, penso logo existo, né? O ser humano pensando domina o corpo, domina todo o corpo, domina toda a natureza. E aí, junto com o corpo, nosso corpo, a natureza toda seria subjugada, entre aspas, pelo pensamento, pela racionalidade. Então, Descartes, apesar de ele distinguir, tanto quanto Platão e Aristóteles, e também Agostinho, uma clara divisão entre corpo e alma, essa divisão ela acentua a ideia de que a racionalidade precisa ganhar protagonismo, enquanto a corporeidade ela deve desaparecer desse discurso. Então, mais uma vez, o corpo não é o alvo central, não é o tema central da filosofia. Ele aparece, ele é comunicado, mas ele é relativamente negligenciado, né, enquanto pensamento. Não há um estatuto de pensamento profundo sobre essa questão. E nesse sentido, Darwin vai ser bastante importante, porque ao afirmar que o corpo é produto da evolução, né, da natureza, e tudo o que vier junto, né, evolui com essa natureza, muda muito o movimento, né? A ideia de uma alma que forma o corpo, ela é mais próxima da ideia antiga, tanto na visão platônica, que eles são reencarnacionistas, eles são, né, o Platão é reencarnacionista, ele é em certa medida órfico, ele acredita que a alma é que dá forma para o corpo, que as ideias dão forma para os corpos, né? E na mesma toada ali, o Aristóteles, ele já enxerga que uma coisa e a outra acontecem ao mesmo tempo, mais ou menos num jogo que é relativamente igual, que é um processo junto. No caso de Agostinho, então, a gente percebe que é a criação divina, que vem da espiritualidade divina, vem do Espírito Santo, vem do Espírito de Deus, vem do Verbo que produziu, que criou a sua imagem e semelhança. Então, é sempre do espírito para o corpo. Na visão darwiniana, é puro corpo, pura corporeidade, é pura matéria, o que leva a se enxergar as coisas por um outro caminho. E por isso Darwin é tão importante, né? A gente encontra mais à frente um pouco o pensamento de Schopenhauer, que revela a importância, né, de refletir sobre o corpo, mas ainda tentando colocar a racionalidade como dominadora do corpo, mas em alguns momentos o corpo e a alma em certo equilíbrio, uma ideia de equilibrar um pouco mais as potências, porque o Schopenhauer encara a racionalidade como aquilo que dá representação, enquanto o corpo é de onde pulsa a vontade, de onde surge o impulso para as coisas, para fazer as coisas, para querer as coisas, para desejar, para se movimentar. E essa ideia vai impactar um pensador mais à frente, que é, sem dúvida, um dos que mais valorizou o corpo na história da filosofia, que é Nietzsche, que vai enxergar no corpo o lugar do impulso para a vida, a pulsão que dá sustentação para todo o resto, e é sobre essa pulsão que deveria se assentar toda a racionalidade, como produto do próprio corpo. Então, ele vê o filósofo, por exemplo, como um dançarino, alguém de atividade
física, alguém de atividade extremamente física. Filosofar é físico, filosofar é a ação do corpo, é o corpo inteiro que filosofa. Então, na visão nietzschiana, o corpo ele precisa ser resgatado, porque ele não precisa ser dizimado, destruído, não precisa sofrer uma espécie de niilismo, né? A alma, ela não é necessariamente superior, né? Ou se é que existe isso no pensamento do Nietzsche, né? Então, o que a gente tem é uma unidade, uma totalidade, né? Uma pulsão de vida, né? E a racionalidade, ela não pode ser descolada do corpo, ela não pode ser descolada das atividades físicas, porque pensar é como arte, é produção, assim como a atividade de um oleiro, como a atividade de um pintor, é uma produção, é uma arte, né? Então, é curioso que o pensamento do Nietzsche ele vai impactar muitos outros pensadores, como é o caso do Michel Foucault, que esse foi um mais contemporâneo nosso, um pouco mais próximo do nosso tempo, e que ele vai enxergar algumas coisas muito interessantes. Bom, para falar então do Michel Foucault, eu queria ler alguns trechinhos que eu separei aqui, um deles da própria obra desse pensador. O corpo entra numa maquinária de poder que o esquadrinha, desarticula e o recompõe. A disciplina fabrica corpos dóceis, a disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. E aí um intérprete vai dizer o seguinte, que na visão Foucaultiana há uma política do corpo, um corpo político e uma política sobre o corpo. A ideia de que a biopolítica do poder, a sociedade disciplina corpos, apoderando-se deles para melhor controlá-los, para melhor docilizá-los. Em certa medida, faz sentido, não? Faz sentido observar que o corpo escondido, que o corpo que precisa ter uma determinada imagem, o corpo que está sempre cansado, que está sempre excedendo suas potências de trabalho e em certa medida vai ficando um pouco mais tranquilo, né, no sentido revolucionário do enfrentamento ou das lutas, porque está cansado e acostumado, inclusive, com a dominação, com a violência, acostumado com o discurso de que ele não pode se apresentar, ele não pode ser protagônico. Então o corpo ele é vilão, né? A corporeidade parece vilã, parece objeto a ser controlado. E nesse sentido, Michel Foucault ele é bem importante para pensar filosofias que vão libertar o corpo, no sentido das pessoas valorizarem mais o corpo, das pessoas entenderem o corpo como totalidade, né? Já existia a ideia de um pensamento holístico, de um pensamento da totalidade do corpo com a alma, como se os aspectos da nossa vida, da nossa existência, fossem muitos, e não só o espiritual, não só o imaterial, mas com grande importância esse material. Então, por que eu estou falando do corpo, né? Por que eu passei todo esse tempo aqui falando do corpo? Eu acho que é relevante a gente observar esse tema, pensar o lugar desse nosso corpo no mundo, do que é o nosso corpo, da nossa corporeidade, né? E se vamos cuidar dele ou não, se vamos nos atentar a ele, atentar aos corpos ou não, se as pessoas vão ter condições de refletir, direitos, né, sobre como se portar em relação ao seu corpo, como se comportar em relação ao seu corpo, porque as filosofias elas vão moldando formas de vida na medida que ajudam as pessoas a refletir sobre temas importantes e, obviamente, se ao longo da história ela pensou que o corpo deveria ser algo que não é primário, não é protagonista, não é necessariamente algo que deva aparecer, é óbvio que isso teve um impacto histórico. E se hoje a gente está diante de pensamentos e pensadores que são um pouco mais apaziguados com o corpo e que não veem nele
necessariamente algo de ruim, é óbvio que o corpo vai ganhando valor, vai ganhando estatuto, vai ganhando compreensões diferentes, e nesse sentido eu acho que é um tema relevante para muita gente, Observe a importância que a saúde toma na vida das pessoas, observe a importância do exercício físico, do bem-estar, do dormir bem, a necessidade da boa alimentação. Eu vejo que isso também pode ser tema e exercício filosófico mesmo, porque ao dedicar-se intensamente a esse tipo de atividade, a gente acaba também muitas vezes desenvolvendo alguns tipos de pensamento, algumas formas de pensamento, ou a gente constrói condições para que o pensamento siga seu curso, siga um bom curso, né? Então, sem o corpo, nesse sentido eu concordo muito com Nietzsche, sem o corpo não é possível filosofia, né? Como é que eu vou filosofar, como é que eu vou fazer filosofia se eu não estiver fisicamente bem também, né? Aristóteles também acreditava dessa forma. Como é que eu vou produzir pensamento se eu sou uma pessoa faminta, se eu sou uma pessoa que não dorme, se eu sou uma pessoa com outras questões? E é óbvio que essas questões vêm antes, e as pessoas vão lidar com elas, vão tentar resolver esses problemas, vão tentar lidar com essas questões, né? E eu acho que a gente está diante, sim, de um tema curioso, um tema diferente para muita gente. Quantas vezes você se pegou pensando no corpo sem ser cooptado por uma espécie de pressão social, de idealização social do corpo, mas do valor em si dele, do valor do que representa esse corpo, né? E de reconhecimento dele, de amor por ele mesmo, né? De uma construção de uma relação. Se em algum momento da história da filosofia corpo e alma estavam separados, nesse momento talvez a gente esteja numa época em que corpo e alma caminham um pouco mais apaziguados e talvez precisa aprender a ter um certo relacionamento. Então, filosofar sobre o corpo é tema importante para muita gente nesse momento, né? Nessa era. Então, a gente vai ver alguns nomes curiosamente estranhos para muita gente que vão tratar de partes, né, da vida do corpo e da corporeidade ou de dados do corpo que vão modificar relações humanas, relações sociais. Então, se você observar a importância do corpo numa filosofia africana, numa filosofia como a da Djamila Ribeiro, que identifica no racismo, que em tese é materializado, em uma espécie de corpo, né? E toda a violência que é produzida contra esse corpo negro, toda a violência ou toda a idealização do corpo negro, né? Isso tem um afeto, tem uma importância. A gente observa Gilles Lipovetsky, por exemplo, falando do corpo como objeto de consumo, né? Como transformação ou objeto a ser transformado em produto e não necessariamente em sujeito, em ser, em pessoa, em parte de uma pessoa. Então, isso é bem curioso. Ou do Byung-Chul Han, que vai analisar o quanto esse corpo está sendo destroçado por um contexto que não liga tanto para que os corpos estejam bem. Pense em Sociedade do Cansaço, um livro interessante dele, no qual ele avalia os efeitos do trabalho sobre o corpo das pessoas, produzindo questões como síndrome de burnout, por exemplo, que se é uma doença supostamente da alma, da psique, né? Ou ela produz efeitos físicos, né? Ela é somática, ela é uma questão que vai somatizando, que vai se somando e que vai se transformando em algo que afeta a psique e soma corpo e alma. Como diria Aristóteles, as duas coisas em unidade, porque não existe forma sem matéria, não existe essa potência de substância sem essência, né, de materialidade, sem essência ou sem interioridade. Então, a gente precisa considerar sim, a gente precisa valorizar e ligar muito para esse corpo. Mas e aí?
Você tem pensado sobre o seu corpo? Você tem pensado em como manter esse corpo saudável, essa vida melhor? Você tem pensado sobre o lugar dessa parte importante da sua existência? Você tem se preocupado com o corpo, com os corpos dos outros, com o corpo na sociedade, com o seu próprio corpo? São questões e quem sabe a gente possa debater um pouco sobre isso. Espero ter atingido pelo menos a sua curiosidade. Se você curtiu esse vídeo, assina o canal, ativa o sininho, dá um like, isso me ajuda o conteúdo a disseminar um pouquinho mais para as pessoas e ajuda a melhorar a qualidade. Eu estou aprendendo, eu estou no começo, estou aqui fazendo um esforço a cada semana para mudar método, para construir formas mais interessantes de produzir esse conteúdo, e eu acredito que eu preciso desse feedback, desse retorno, dessa conversa, para que essa experiência se torne cada vez melhor. Então, eu agradeço se você curtiu, se você ficou até aqui, e desejo a você uma ótima semana. Fez sentido para você?